Olá, meu nome é Luciana, sou mestre e doutoranda em Química e hoje eu vou explicar para vocês sobre fracionamento de misturas. A maioria dos materiais encontrados na natureza não são substâncias puras. O que isso quer dizer? Que eles não são constituídos por um único tipo de substância ou por um único tipo de moléculas. Mas, na verdade, trata-se de misturas de duas ou mais substâncias diferentes. Substâncias essas que podem ser simples ou compostas. E a separação dos componentes dessas misturas, ou o fracionamento dessas misturas, que a gente também chama de análise imediata, são de extrema importância para o nosso mundo cotidiano. Como, por exemplo, a extração de metais do solo, o tratamento da água, enfim, toda a matéria-prima que é retirada do meio ambiente vai passar por algum tipo de processo de fracionamento. Então é importante que se conheça cada um desses processos para que se possa decidir qual o mais adequado para cada tipo de mistura existente. Então, gente, a catação é um método mecânico utilizado para separar os componentes de uma mistura heterogênea de sólidos. Como é que é feita essa separação? Através da diferença de cor, de tamanho, de textura ou de formato. Esse método somente é eficiente quando se trabalha com pequenas amostras de cada vez. E no que ele é utilizado? Na limpeza do feijão antes do cozimento e no tratamento do lixo seco. Ventilação. A ventilação, gente, por sua vez, é um método mecânico de separação também de misturas heterogêneas de sólidos. Porém, nesse processo, a mistura ela vai ser submetida a uma corrente de ar. Assim, o componente menos denso da mistura vai ser levado pelo vento. Mas não é só a densidade que vai implicar, tá? Há outros aspectos importantes, como as dimensões dos grãos, que devem ser sempre observados, para que eles apresentem os padrões comerciais exigidos. Esse tipo de processo é usado na separação de grãos de suas cascas, a fim de livrá-los das impurezas, né? Como no caso a limpeza do alpiste, do arroz e também na indústria de beneficiamento de grãos. Levigação. Bom, gente, a levigação é um processo mecânico que é utilizado para separar os componentes de uma mistura heterogênea de sólidos. Como é que é feita essa separação? Para começar, os sólidos têm que ter densidades diferentes. Geralmente, utiliza-se a água para fazer a separação. A mistura é passada pela água. Aí, o que vai acontecer? O sólido mais denso, ele fica retido, ele vai para o fundo do recipiente. Enquanto o sólido de menor densidade, ele vai ser carregado pela água. Bom, esse tipo de processo é utilizado no garimpo, a fim de separar o ouro de outros metais e ainda da areia e de pedras. Antigamente, era utilizado um processo chamado de churragem. Esse processo é o mesmo que é feito com a água, porém, ao invés de usar a água como líquido para fazer a separação, era usado o mercúrio. Hoje em dia, isso não é uma coisa que é muito utilizada, uma vez que o mercúrio é muito prejudicial ao meio ambiente, sendo considerado um metal pesado. Então, ele é extremamente tóxico. Despejado no rio, é ingerido pelos peixes. Quem come esses peixes também se contamina. Ele afeta principalmente o sistema nervoso, neurológico, todo o sistema de produção de sangue, o fígado e principalmente o coração. Flotação. A flotação também é um tipo de processo mecânico de separação entre sólidos e sólidos, mistura heterogênea. Esse tipo de processo consiste em se adicionar bolhas de ar para que as partículas em suspensão no líquido aglutinem-se nessas bolhas. Então, como é que é feita? Essa mistura ela vai ser, então, impregnada de ar, as bolhas vão se formando, vai se formar uma espuma em cima da mistura, tá? E essa espuma, então, formada, ela vai arrastar com ela as partículas de impureza. Ao contrário do que acontece lá na sedimentação, na decantação, neste método, as partículas em suspensão, elas não vão se depositar no fundo do recipiente.
pela ação da gravidade, mas elas vão ser levadas pela superfície da mistura junto com as bolhas. Esse tipo de processo é muito utilizado na mineração, principalmente na separação de minerais e na extração de cobre, com um minério chamado de calcopirita. Ele também vai ser visto no processo de tratamento de água e de esgoto. Separação magnética. A separação magnética, gente, também conhecida como imantação, é um método de separação para misturas heterogêneas sólidas. Porém, não é para qualquer mistura. Dentre as substâncias misturadas, obrigatoriamente, uma delas deve apresentar propriedades magnéticas. Mas quem são esses materiais que têm propriedades magnéticas? Nós temos o ferro, o cobalto e o níquel. Com a presença desses três elementos, tá? Desses três materiais na mistura, é possível então a utilização desse método. Porque o ímã consegue atrair esses três materiais, o ferro, o cobalto e o níquel. Esses materiais são chamados de materiais ferromagnéticos. Então, pela presença deles na mistura, é possível, então, retirá-lo sem grandes esforços, né, da mistura, ok? Também pode ser utilizado um eletroímã, tá? Que é um ímã artificial. O eletroímã, gente, é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético. Geralmente, esse campo magnético é bem semelhante aos ímãs naturais. Então, são dois dispositivos diferentes. Então, a partir das propriedades magnéticas, é possível separá-las dos demais materiais, ok? Onde é usada essa técnica? Bom, essa técnica pode ser usada em diversos campos. Por exemplo, na indústria alimentícia, para garantir que não haja nenhuma substância com propriedade magnética misturadas aos alimentos, para que não sejam contaminados. Pode ser usado também na limpeza de lixo seco, né, para garantir que, por exemplo, no meio do plástico não tem um material ferromagnético, ok? E também no beneficiamento de minerais. Então, essa técnica ela é bastante utilizada. Até maio de 2018, eram considerados elementos ferromagnéticos apenas o ferro, o cobalto e o níquel. Porém, um experimento realizado na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, resultou na descoberta do quarto elemento ferromagnético, no caso, o rutênio. Então, o rutênio se mostrou também um elemento que tem características, né, ferromagnéticas. Então, atualmente, diz-se elementos ferromagnéticos da tabela periódica, além do Fe, Co, Ni, que são o ferro, o cobalto e o níquel, também o rutênio. Então, nós teríamos agora o Fe, Co, Ni, Ru, 4 elementos naturais ferromagnéticos. Decantação. A decantação é um processo também muito utilizado, em geral, para a separação de misturas heterogêneas. Também conhecida como sedimentação, ela pode ser usada para separar misturas heterogêneas entre sólidos com líquidos e entre líquidos e líquidos. Nos dois casos, nós vamos chamar o tipo de separação de decantação. Como é que funciona esse processo? Esse processo, ele consiste em deixar a mistura em repouso, a fim de que a força da gravidade atue sobre a mistura. Uma das fases vai decantar, vai para o fundo do recipiente, né, a fase mais densa, e a fase menos densa, ela continua em cima, ou seja, ela fica ali. A gente chama de sobrenadante, ok? Então, eu vou ter ali as fases separadas. Porém, esse processo ele tem um inconveniente. Por quê? Porque ele não é capaz de separar componentes. Ele separa apenas as fases. Então, como é que eu faço depois para separar componentes? Por exemplo, se eu deixar água e areia em repouso, eu vou ter água por cima, a areia por ser mais densa por baixo, mas eu efetivamente não tive uma separação de componentes, eu tive apenas uma separação de fases. Então, para separar os componentes, seria necessário fazer escoar a água. Então, eu posso escoar a água virando, por exemplo, o recipiente que contenha essa água. Mas existem outras técnicas que podem ser feitas. Por exemplo, no caso da mistura sólido-líquido, eu posso usar um sifão. E o que é um sifão?
O sifão é uma mangueirinha, né? Essa mangueirinha ela vai ser então colocada na parte líquida e a gente vai então através do sifão deixar o líquido escoar, ok? Porém, se a mistura for uma mistura heterogênea entre dois líquidos imiscíveis entre si, é possível fazer a separação através de um recipiente chamado de funil de bromo ou funil de separação. Esse funil, ele tem uma torneirinha, lá você acomoda a mistura heterogênea, líquido-líquido. Quando você abre a torneirinha, o líquido de maior densidade escoa, ficando então na parte superior o líquido de menor densidade. Lembrando que a palavra immiscível, né, tem a ver com baixa solubilidade, duas substâncias que têm uma solubilidade muito baixa uma com a outra. Essa técnica ela é amplamente utilizada em análises laboratoriais e em processos de operações unitárias na indústria, como na fabricação de queijo, por exemplo. É também uma das etapas do tratamento de água e de esgoto. Dissolução fracionada. Bom, a dissolução fracionada, gente, também pode ser chamada de extração por solvente. À medida que você adiciona o solvente, a ideia é que esse solvente consiga solubilizar apenas uma parte da mistura ou apenas um dos sólidos, né? Então, por exemplo, você tem uma mistura de areia e sal, né? Areia e sal misturados ali dentro do mesmo recipiente. Esse processo é um processo utilizado para separar os componentes de misturas de sólidos heterogênea, tá? Pode ter dois ou mais sólidos. Como é que é feito o processo? Bom, você tem lá os dois sólidos, daí você vai adicionar um solvente. Não tem jeito, quando a gente fala em solvente, a gente sempre pensa na água. Se eu adicionar água no sistema, a água vai dissolver o sal, porém não vai dissolver a areia. Então, eu tenho um processo de dissolução fracionada. Aí, depois eu parto com uma maneira de separar, por exemplo, fazendo uma filtração. Então, a dissolução, ela é bastante usada, né, para separar componentes sólidos misturados, ok? Então, eu posso realizar, após aí a passagem pelo papel de filtro, usando uma filtração, né? Mas a princípio eu tenho que dissolver, ok? Se eu tiver misturas contendo mais de dois sólidos, eu posso usar mais de um solvente. Bom, e onde eu posso utilizar esse processo? Esse processo ele é amplamente utilizado em laboratórios de análises químicas, tá? Quando se quer separar, né, as frações de uma mistura e também em processos industriais, tá? Onde é necessário fracionar os sólidos presentes ali naquela determinada mistura. Peneiração. Bom, a peneiração também é conhecida como tamização, tá? Esse nome aparece pouco, mas quando aparece, as pessoas esquecem desse nome. Bom, como funciona esse processo? Esse processo, gente, ele tem a função de separar sólidos. E ele pode ser usado, por exemplo, para grandes quantidades de materiais misturados. Então, ele é separado a partir do tamanho das partículas, né? Para separar é necessário uma peneira. Você vai ter ali peneiras de vários tamanhos, né, diferentes, peneiras que podem retirar sólidos mais grossos, até peneiras que podem retirar sólidos mais finos, né, que vão passar ali pelos furinhos da peneira. É importante lembrar, peneiração não é filtração, tá, gente? Filtração é quando tem líquido, peneiração é só para sólidos de tamanhos diferentes. Em laboratórios, tá, em indústria, são utilizadas tamizes. O que são essas tamizes? São conjuntos de várias peneiras com diferentes malhas. O que são as malhas? São os buraquinhos, né? Os furinhos que existem na peneira. Então, as malhas, elas vão ser graduadas, tá? Desde as mais grossas até as mais finas, com a função de separar os tamanhos, né, dos grãos diferentes. Então, a gente consegue separar aí grãos de diversos tamanhos. Mas para que seria importante usar essas malhas, né, usar essas tamizes nos processos? Então, por exemplo, análises granulométricas feitas em indústrias, né, para determinar, por exemplo, se você comprou um sal refinado, um açúcar refinado, se todos os grãos estão do mesmo tamanho. Você não
não pode comprar um açúcar ou um sal refinado e achar que ali dentro do pacotinho, né, você vai ter vários tamanhos de cristais. Então, a ideia é uniformizar o tamanhozinho. Então, são feitas análises para determinar se os cristais realmente estão do mesmo tamanho, tá bom? Então, pode ser usado na análise de areia, de açúcar, de sal, né? Por exemplo, a areia é um problema, né, na construção civil. Você tem os diversos tipos de areias para as diversas finalidades, né? Como é a construção da parede, para colocar ali no meio do tijolo, como é aquela para acabamento, né? Fazer o reboco. Então, cada areia daquela ali tem uma granulometria, né? Tem um tamanhozinho específico. Então, é fundamental que seja feita uma análise antes da venda, da comercialização daquele material, para que a pessoa que vai comprar não compre areia que não esteja de acordo com aquilo que vai ser utilizada, ok? Evaporação e cristalização fracionada. Bom, aqui não dá para separar os dois processos. Geralmente, quando a gente tem a evaporação, automaticamente a gente tem uma cristalização fracionada. A não ser que na mistura só exista um sólido dissolvido. Como é que ocorre esse processo? Esse processo é um processo físico, tá? De separação de misturas. Geralmente misturas essas formadas por vários sólidos. Então, como é que é feito? É utilizado um solvente adequado, né, que dissolva todos os sólidos. A partir da dissolução, então, esse líquido, esse solvente, né, ele vai ser evaporado, né, ele vai sofrer evaporação e vai provocar, então, a cristalização das substâncias que estão dissolvidas. Porém, essas substâncias que estão dissolvidas, elas não cristalizam ao mesmo tempo. Elas vão cristalizando uma a uma. Vai depender do coeficiente de solubilidade. Geralmente vai se cristalizar primeiro aquela substância que tem o menor coeficiente de solubilidade, ou seja, a menor solubilidade em água. E gradativamente, então, à medida que o líquido, né, que é o solvente, vai sendo evaporado, os sólidos vão se cristalizando um a um. O processo de cristalização fracionada, ele é utilizado nas salinas, tá? Então, a água do mar, ele é composto por diversos sais. Então, quando você tem lá no processo da salina a água evaporando, vários sais podem cristalizar ali. Porém, aquele sal que cristaliza primeiro é o cloreto de sódio, né? Então, ele é o sal que vai aparecer primeiro em maior quantidade, né? Porque são os rios que formam o sal de maior quantidade ali presente na água do mar. E você vai ter, então, a obtenção do sal. Com certeza absoluta, o sal que você utiliza no dia a dia sai de uma represa como essa. Essa água que cobre essa represa, ela veio do mar através de um bombeamento e percorreu cerca de 70 quilômetros. Esse tanque tem aproximadamente 80 centímetros de profundidade e mais ou menos 10 mil metros quadrados de área. São inúmeros por aqui. E é aqui que vai acontecer, através da evaporação da água, a concentração e a formação de cristais de sal, conhecido como cloreto de sódio. O cloreto de sódio, o ponto ideal de concentração, de cristalização, ele fica em torno de 26 a 25 graus Balmer. Quanto mais graus ele tem, mais a água é mais grossa, em termos gerais, e mais sais estão concentrados. E dentre estes sais está o cloreto de sódio. Após 6 meses, a água que ainda permaneceu no tanque, ela é retirada e bombeada novamente ao mar, e aí pode-se notar o sal ou cloreto de sódio cristalizado no fundo do tanque. Essa camada de sal tem 30 centímetros de espessura e é como se fosse uma camada de concreto muito dura. A partir desse momento, começa mais uma etapa na produção de sal, a colheita dos cristais. O sal, ou cristais, ele é retirado com equipamento especial e colocado nessas caçambas conhecidas como quibrás. A cada 3 minutos, um trator sai carregado com sal e segue para um processo importante, a lavagem dos cristais. Então, aquele equipamento, aquela
caçambinha, que é a quibraz, que a gente chama, ela vem, traz o sal na etapa de colheita para o processo de lavagem. Aí nessa lavagem, o que é que vai acontecer? Nós vamos lavar o sal com água salgada também. Porque se eu lavar o sal com água doce, eu vou ter uma dissolução e uma perca econômica do sal. E nessa lavagem é uma etapa primordial, porque eu vou retirar os insolúveis que estão contidos no sal, que no caso areia, restos de vegetais, né, qualquer material que possa vir a ser impureza no produto, e vou retirar também principalmente cálcio e magnésio, que são impurezas químicas que estão no próprio processo. E elas vão ser retiradas no processo de lavagem. Então essa etapa é a etapa final, onde eu vou polir o grão do sal e obter aí, a gente consegue obter na pureza do sal, teores de 99,7% de pureza do sal, e ele vai ter uma qualidade superior, uma qualidade maior para ser usado tanto no consumo animal como no consumo humano e nas diversas finalidades que a gente usa aí o sal marinho, o cloreto de sódio. Depois do processo de lavagem, o sal ele vai para a pilha, e na pilha ele vai acontecer o processo de cura do sal. O que seria a cura do sal? Seria a perca de umidade, né, e a perca de cálcio e magnésio, principalmente magnésio, que é mais solúvel em água. Então nessa etapa, com a insolação, né, com o próprio sol, vai haver a perca de umidade e o sal já vai ficar apto para entrar na refinaria e fazer o seu beneficiamento. Quer dizer, o sal que nós estamos vendo nessa pilha, nessa montanha de sal aí, ele já está pronto, basicamente pronto. Isso, ele está pronto para a etapa de beneficiamento. Ele vai entrar dentro da refinaria e lá ele vai entrar para o processo de moagem e secagem, a parte de peneiramento, e aí você vai ter os diversos tipos de sais, que é sal refinado, sal granulado, sal micronizado, sal para churrasco. Então todos os segmentos aí que abrangem o cloreto de sódio. No beneficiamento, vários tipos de sais são produzidos. Sal para consumo humano, para a indústria farmacêutica, para a indústria têxtil, para a indústria animal e também para outras finalidades. O sal para consumo humano ele é um sal moído, é um sal adicionado de iodo, que é obrigatório, e o sal para alimentação animal não. Ele pode, por exemplo, ir adicionado de iodo ou não, ele pode ir com uma granulometria maior ou não. A indústria que nossa equipe visitou está localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Está entre as 3 maiores do Brasil. Produz 200 mil toneladas de sal por ano, numa área de 1.800 hectares, e gera, em média, 400 empregos.